Vamos começar então a nossa aula. Então, eu vou estar falando aqui, tá? Saúde do trabalhador, então, hoje temos 23 pessoas em sala de aula. Depois eu faço chamada no final, tá? Todo mundo consegue me escutar bem ou tem alguém que não está escutando bem minha voz? Estou escutando bem, professora. Então, vamos lá. Então, nós vamos dar continuidade, tá, pessoal? No acidente de trabalho, tá? Terminando... Professora, Oi. eu queria falar que o meu portal eu não estou conseguindo entrar desde a semana passada, tá? Não tá conseguindo entrar? Eu entro no portal, mas não consigo acessar o AVA, aparece indisponível. Eu já fiz vários chamados já, entendeu? Ah. Tô esperando eles arrumar. Ah, então tá. Então você pede para os seus colegas baixar as aulas que eu tô dando e enviar no seu e-mail, tá bom? Tá bom, obrigado. Tá. Então, pessoal, eu vou dar sobre acidente de trabalho, dando continuidade, tá? Eu vou desligar aqui minha câmera, tá? Só entrei para dar um oizinho para vocês. Então, eu vou estar dando agora continuidade, falando de acidente de trabalho. No final da aula, eu vou passar um trabalho para vocês, tá? Então, nós vamos fazer eu tenho feito essa experiência em outras aulas com outras pessoas, né? E tá dando certo, tá? E aí eu vou passar um trabalhinho, nós vamos dividir o grupo em 7 pessoas. Vocês vão se organizar e a próxima aula vocês vão apresentar para mim esse trabalho, tá? Aí a gente consegue colocar o slide, cada grupo, né? Uma pessoa vai ficar responsável para poder estar colocando o slide aqui, igual eu faço, tá? O grupo vai colocar o slide e vai poder apresentar o trabalho. E vocês podem, não precisa todo mundo falar no trabalho, tá? Fica à parte isso. Mas aí depois no final eu explico certinho. Vamos ver se mais pessoas entram, tá? Em sala de aula, beleza? Professora, Oi, pode falar. eu perguntei para a senhora não respondeu para mim pelo WhatsApp, mas eu vou perguntar aqui. Quem não fez o trabalho, que era para entregar sábado, a senhora não está recebendo mais, né? Não, agora eu tô dentro do prazo certinho. Então, professor, tá bom, obrigado. Então, pessoal, vamos lá. Acidentes de trabalho, então, e medidas preventivas, tá? Então, vamos falar um pouquinho, né? A gente falou semana passada, e aí a gente vai dando essa continuidade, tá? O trabalho diz respeito a esse conteúdo e os outros conteúdos que já foram dados para vocês, tá? Então, aqui, acidentes de trabalho, tá? Eu tenho aqui, então, acidente de trabalho é quando ocorre dentro do trabalho de vocês, tá? Então, o próprio nome diz. Os trabalhadores, eles estão assegurados pelo artigo 11, né? Que fala que toda lesão, perturbação, tudo que causa dano, tá? Dentro do ambiente de trabalho de vocês é um acidente de trabalho, tá? Então, eu tenho aqui, né? O que é o acidente, então? Ele acontece quando você está prestando serviço para a empresa, tá? Pode ser, às vezes, fora do local de trabalho. Vamos supor, esse pessoal que trabalha com instalação da internet, né, de cabo de fibra ótica, eles têm que ir nas residências, eles não trabalham dentro da empresa, tá? Então, isso também é um acidente de trabalho, tá? Também, se eles estiverem viajando pela empresa, é um acidente de trabalho, né? Se eles estiverem no trajeto da casa, o trabalho da casa também entra como acidente de trajeto. Se por acaso, né, tiver aquela doença que acometeu por causa do trabalho, tá? Aquilo que a gente já trabalhou, porque nós já falamos sobre as doenças, né, relacionadas ao trabalho, vocês até me entregaram já um trabalhinho a respeito disso, tá bom? E as doenças do trabalho, são doenças que o trabalho traz também, que a gente falou, né? Lembra que a gente falou de pneumonia, tuberculose, tá? Então, são doenças também que o trabalho, né, trazem doenças para essa pessoa, tá? Por isso que é importante o uso de EPI.
Aí a gente tem lá a lei número 8.213, lá de 91, que a empresa ela é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas e individuais. Então, a empresa, lembra que eu falei para vocês, né? Tem que estar dando suporte para o trabalhador, entregar EPI, cuidar, né, da saúde dele, para ele que não aconteça acidentes, tá bom? Então, ele é amparado para a lei 8.213, tá? Constitui contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir as normas de segurança. Então, sempre por isso que tem a fiscalização, né, sempre está passando dentro das empresas, tá? E a empresa também tem que prestar todas as informações, né? Como manipula o produto, a máquina, tá? Então, ela tem que dar esse treinamento, tá? Não pode só contratar o funcionário e deixar ele, né, aprender sozinho, tá? E o Ministério do Trabalho e a Previdência Social e os sindicatos, tá? Eles também estão junto com os trabalhadores, tá bom? Eles também estão acompanhando os trabalhadores, tá? A gente tem lá. Então, a gente tem o acidente de trabalho, tá? Isso é importante vocês saberem a diferença, que eu gosto de cobrar na prova, isso daí. Então, a gente tem, né, os acidentes de trabalho, que são os acidentes típicos, né, que acontecem em qualquer outro lugar, tá? Então, ou seja, típico, tá prestando serviço, tá? Então, ele se acidenta. De trajeto é aquele deslocamento, né, do trabalho, e doenças ocupacionais, que são essas que eu acabei de dizer para vocês, né, que o ambiente gera a doença. Tá? Então, a gente tem ali as doenças do trabalho, então ele citou como exemplo ali a lera, a DORT, tendinite, bursite, epicondilite, né? Todas aquelas doenças que a gente já comentou. A gente tem o típico, então, ou seja, ele tá, né, sofreu acidente por estar fazendo alguma coisa pela empresa, tá bom? É dentro do ambiente ou fora do ambiente, mas ele está prestando serviço para a empresa, tá? Ele se acidentou durante a execução do trabalho dele. E trajeto, né? É isso que eu já falei. Então, a gente tem lá que trabalhar com as prevenções de acidente, tá? Então, ou seja, a gente tem que melhorar, né, a qualidade de vida do trabalhador dentro da empresa, né? A gente tem que usar medidas preventivas, tá? Para que evite acidentes. Eu falei bastante, né, os tipos de riscos, né, da aula passada, físico, químico, biológico. Então, a gente precisa entrar com as medidas, né, para que evite essas doenças, evite os acidentes, tá? Sempre sinalizando com placa, tá? Então, as ferramentas que a gente trabalha de prevenção é o que a gente sempre conhece, né? É o que a gente sempre fala sobre EPIs. Então, é uma proteção individual, é o EPI, tá? E proteção coletiva, né? É quando eu protejo, né, as máquinas, sinalizo o ambiente, tá? Deixo o ambiente seguro, tá? Evito que o ambiente traga danos para o trabalhador, tá bom? Sim. Oi, pode falar, Paulo. Boa noite, tudo bem, prof? Deixa eu, assim, uma dúvida. Por exemplo, eu tenho uma empresa e ela é prestadora de serviço, digamos assim, é terceirizada. Aí ela, ou ao contrário, eu contrato eu tenho uma empresa e eu contrato uma outra empresa para prestar um serviço, ou a pessoa indica aquela empresa. Aquele funcionário que trabalha no terceirizado, se ele sofre um acidente, quem que vai ser responsabilizado pelo acidente daquele funcionário? A terceirizada que contratou a mão de obra, pelo fato de ele estar prestando serviço, é eu que me responsabilizo pelo fato, pelo acontecimento. Como que funciona isso? É a Entendeu a pergunta? É a terceirizada. Então, vamos supor um exemplo, numa construção civil, certo? Eu construí minha casa, e aí eu contratei um mestre de obra para poder, né, e um engenheiro para poder tocar a minha obra. Se acontecer algum acidente dentro da minha obra com qualquer operário, quem se responsabiliza é o mestre de obra que contratou eles. Entendeu? Então, quando você contrata um serviço,
é essa pessoa que está te fornecendo a mão de obra que ela fica responsável pelos trabalhadores, não é você. Ah, entendi. Por exemplo, no caso aí, se ele subiu, eu pedi para ele subir, pegar tal coisa, ele caiu, aí não tem como o mestre justificar, mas isso aqui ele não podia ter feito porque não estava perto, por aí. Isso então não funciona, quer dizer, eu não posso ser punido por uma situação dentro do local, do meu espaço ali, da minha casa, pelo fato de ter contratado, pedido para ele ter feito alguma coisa que não o mestre de obra está presente. Isso aí também, se acontecer, eu não tenho problema, não me traz problema. A princípio, assim, a teoria fala que você não é responsável por serviços de terceirizados, né? A própria empresa tem que se respaldar quanto a isso. Uhum. Mas, assim, na prática, né? Vamos supor, se a empresa não se responsabiliza alguma coisa e o funcionário tenta punir, né? Tenta entrar com lei contra a pessoa que, né? Não foi a pessoa que contratou, não foi você que contratou ele, foi a terceirizada que contratou. Entendeu? Uhum. Mais que Uhum. aconteça um acidente dentro da sua área, né? Uhum. Você não tá, como que eu vou falar para você? Você não tá, você não é culpado, entendeu? Uhum. Quando você contrata um serviço, a pessoa é autônoma, vamos supor. Ela vem aqui, vem fazer a instalação de uma cerca elétrica para mim. E ela Uhum. cai, se machuca, quebra alguma coisa. Ela é autônoma, entendeu? Ela que tem que estar usando EPI, ela tem que estar fazendo as coisas. Eu não sou responsável pelo acidente dela, por mais que ela esteja dentro da minha área, entendeu? Da minha Uhum. residência, da minha empresa. Eu sou responsável quando eu faço a contratação, que eu assino carteira, ou que eu tenho registro, ou eu tenho um vínculo empregatício, ou eu presto assistência, entendeu? Que você Uhum. contrata por prestação de serviço, né? Então ele não é contratante, né? Eu não contrato ele para mim, eu contratei o serviço que ele faz, entendeu? Entendi, entendi. Ah, esclareceu, porque eu tinha essa dúvida, eu falei, deixa eu perguntar para ficar bem claro para mim, né? Porque hoje qualquer coisa também dentro dessa modalidade do trabalho gera essa questão aí, né, da punição, né? As pessoas buscam os direitos, às vezes não estão tão certas, mas vão. E é um incômodo, né, professora? Acaba sendo um incômodo, né? Então, por isso que eu perguntei, eu tinha essa dúvida. Isso. Agora vamos supor, eu contrato uma empregada doméstica e ela trabalha para mim. Ela trabalha para mim fixa. Se Uhum. acontecer algum acidente com ela dentro da minha casa, sou eu que sou responsável. Outra coisa, já que você colocou esse exemplo, por exemplo, se essa empregada que eu contratei, ela traz uma filha adolescente com ela, eu tenho, tipo assim, permito, eu posso levar e tal, que está desocupada, não está estudando, e essa pessoa, por exemplo, daí ela começa a fazer coisa dentro da minha casa. Isso também é uma responsabilidade minha, tipo assim, ela acaba, depois, amanhã ou depois, ela vai falar, ah, mas a minha filha fez isso, fez aquilo. Quer dizer, eu tenho também que arcar com aquilo, como funciona isso também? Pelo fato de vir na minha casa, estar junto com a mãe, eu contratei a mãe, como você falou, e aí a filha começa a fazer, ah, deixa eu limpar aqui, ou deixa eu lavar uma coisa, e aquilo vai vindo, vai acontecendo, semana, e aí depois ela vem falar, ah, você tem que pagar a minha filha por isso, por isso. Isso também acaba sendo crime? Como que funciona? Aí outra dúvida que você falou, e que eu fiquei agora. Isso daí entra em acordo, porque o contrato é da mãe, entendeu? Da mãe Uhum. da menina, entendeu? Então, assim, não é porque você leva um ajudante que você é obrigado a pagar o ajudante também. Quando você fecha, mesma coisa, você contrata uma pessoa para fazer a instalação de qualquer coisa na sua casa e ele Uhum. traz um ajudante, você não está pagando o ajudante a mais, ele que escolheu trazer um ajudante. Você está Ah, pagando unicamente uma pessoa, ah, entende? Aí entendi. agora, se vamos supor, né? Você vê que a menina tá trabalhando, tudo, aí você fala, vou dar um pouquinho mais, porque tá te ajudando, vou valorizar, entendeu? Mas não que isso se torne uma obrigação, porque o contrato é só da funcionária, né? E não da filha. Ah, tá, ok, entendi. É porque assim é bem complicado, né? Assim, porque aí a gente acha que acaba sendo um ônus a mais, né? Porque você, pô, a filha vem e aí você
sei lá, começa a fazer alguma coisa, e a preocupação é se amanhã ou depois essa mãe não vem falar, mas você, minha filha, está aí tanto tempo, então não é obrigação do contratante estar, né? Entendi. Senão ela pode deixar bem claro, olha, sua filha está te ajudando, mas o seu pagamento não vai aumentar por isso, entendeu? É você que está dividindo as suas tarefas com a sua filha, entendeu? Ah, ok, prof. Valeu, Divisão de obrigado. tarefa, divisão de tarefa não inclui remuneração, Ah, ok. Maravilha, então. Obrigado. de nada. Então, eu tenho aqui exemplos, né? Então, se eu tenho lá um ambiente, né? A gente falou ali que tem o uso de EPI, né? A gente tem que estar usando EPI, tem que fazer proteção coletiva. Então, o que seria essa proteção coletiva? Então, se eu tenho alguma coisa, aquele ambiente inseguro, né? Que aconteça alguma coisa, essa proteção coletiva é isso, é sinalizar, colocar placas, colocar cone, né? Colocar fitas. Então, ou seja, isso é uma sinalização, né, uma medida preventiva coletiva, para que todos possam estar vendo o que está acontecendo, tá? E a prevenção individual, aí já é o uso de EPI, tá? O EPI, então, vocês sabem bastante, nós já falamos desde o início do semestre, nós estamos falando de EPI, tá? Então, a gente precisa usar ele adequadamente, tá? Até foi uma questão de prova que eu coloquei, né, da empresa, que a empresa tem que estar fornecendo o EPI. Se acaso o EPI estiver mal conservado, ou tiver com falha, ou tiver, né, não mais apropriado para o uso, é responsabilidade da empresa de estar trocando esse EPI, não é responsável do funcionário, né? Não é responsabilidade do funcionário, tá? Então, o EPI, ele é individual e toda vez que você dá um EPI, você tem que estar treinando também o seu funcionário, né? Para ele poder estar sabendo como utiliza aquele EPI para que esse EPI realmente faça 100% de proteção, tá bom? Então, a gente tem ali os exemplos, né? Que vocês conhecem, capacete, né? Abafador de ruído, o negocinho auricular ali, o tampão auricular, pode falar. A senhora está rodando os slides ou ele está parado? Eu tô nos exemplos, tá? Proteção de cabeça, tá? Umas fotos. O meu está Agora. parado. Tá no 12, slide 12. O meu está no 1 ainda, parado. Nossa, então deve ser sua internet, Israel. Sai e entra de novo. Tá, você entrar de novo. Obrigado. Tá bom, então. E aí a gente tem, né? Então a gente tem proteção de cabeça, que é o capacete, proteção auditiva, né? Que são esses abafadores, né? Proteção auricular, que eles chamam de tampões, é esse laranjadinho ali que tá entre a bota e o abafador de auricular, tá? A gente tem proteção ocular e facial também, então a gente pode estar usando óculos, aquelas viseiras grandes, tá? A gente também tem esse DDS, que a gente chama de diálogo, tá? Então, ou seja, sempre trabalhar com a conscientização. Lembra que eu falei para vocês muito da conscientização? Essa pessoa, ela é consciente, ela faz as coisas certas, tá? Então, a gente precisa também estar fazendo educação continuada a respeito daquele setor, o que está acontecendo, a gente vê o que mais está acontecendo de acidente, né? Focar naquilo lá que mais está trazendo atestado, afastamento, tá? E entrar com as medidas preventivas, tá bom? Então, a gente tem ali as causas de acidente. Por que acontecem os acidentes, né? Qual que é a causa? Né? Então, foi feito um estudo. Então, as pessoas, geralmente, que sofrem um acidente, elas estão com estresse mental, tá? Então, ou seja, elas produzem, às vezes, muito, né? Elas estão cansadas, estão estressadas, tá? Ou alguma coisa que aconteceu na família, ou algum problema pessoal, tá? E isso gera distração, tá? Uma pesquisa realizada, então, pela Organização Mundial de Saúde fala que 70% dos acidentes são causados pelo estresse, né? Então, ele fala que estresse é qualquer desequilíbrio emocional, pode diminuir o rendimento profissional, quanto ao estresse não é diferente, tá? Então, as pessoas, né, ficam desfocadas, né? Elas perdem um pouco a atenção do que elas estão realizando.
tá? Então, pensa, 70% por causa de estresse, tá? Aprender a lidar com estresse. Então, outro ponto importante é saber lidar com estresse, não levar para o lado pessoal, não levar para o trabalho, né? Levar trabalho para casa, não pode permitir que o estresse afete a qualidade de vida. Então, ou seja, né? Tem uma coisa que eu achei bem legal, que uma vez eu escutei, é que você sempre faz assim, divide o tempo do trajeto entre a sua casa e o seu trabalho. Tá? Então, vamos supor, você fica 20 minutos, né? Demora o tempo para você sair do seu trabalho para ir para sua casa ou vice-versa. 20 minutos. Os 10 primeiros minutos, quando você sair do trabalho, você só pensa no trabalho. Só as coisas que aconteceram no trabalho, fala sozinho, desabafa. Os 10 primeiros minutos do seu trajeto, você só vai falar do seu trabalho, pensar no seu trabalho. E os outros 10 minutos que faltam para você chegar na sua casa, você já começa a pensar na sua casa, na sua família, nas coisas da sua casa e esquece o trabalho, tá? Então, ou seja, nós precisamos saber dividir as coisas, tá? Às vezes, quando a gente está com um problema pessoal, né, tá chateado, aconteceu alguma coisa e tem que trabalhar, né? Então, faça a mesma coisa, deixa os problemas pessoais para trás, né? E faltando os 10 minutos de chegar no trabalho, foca no trabalho. É muito difícil a gente tirar, né, as coisas da nossa cabeça, né? A gente não usa um capacete, não usa uma capa, né? Como se fosse problemas que você consegue tirar rapidinho, tá? Mas você precisa focar, tá bom? Nas coisas que você vai fazer ali para frente, naqueles próximos minutos, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a figura do lado esquerdo, em cima, né? O cara ali fazendo uma gambiarra, subindo, colocando uma antena. O estresse, que a gente acabou de ver, então, né? Na parte de baixo, o telhado ali, né? Aquela parte mecânica, sem segurança, sem nada. E do lado esquerdo, embaixo, né? Nós não somos robôs, né? Não é só que na hora que acaba lá a pilha, né? Acaba o negócio de girar e que a gente realmente distrai, né? Que a gente descansa, não é assim, tá? Então, nós precisamos estar desacelerando quando a gente chegar em casa e acelerando quando a gente chegar no trabalho, tá? Aqui eu coloquei uma tabelinha que fala mais ou menos os motivos que tem de fratura, né? Qual que são os tipos de fraturas com a atividade, tá? Então, vamos supor, quem trabalha muito com transporte de carga, essas coisas, fratura muito punho, mão. Quem trabalha muito assim no hospital, né? Atendimento hospitalar, fratura muito perna, tornozelo, né? Dói muito calcanhar, tendão de Aquiles, tá? Quem trabalha assim nessas partes de matadouro, frigorífico, fratura muito o antebraço. Quem trabalha no comércio, varejista, essas coisas, supermercado, faz muita luxação, entorse, distensão de articulação, ligamento, tá? Principalmente tornozelo e pé. E quem trabalha na construção civil, edifícios, tá? Ele faz tudo, tá? Trabalha com tudo, pode fraturar qualquer coisa, pode quebrar qualquer coisa, tá? Porque tá bem exposto, tá? A gente tem aqui, então, os acidentes de trabalho. Então, a gente tem o conceito prevencionista e o conceito legal, tá? Então, o que seria esse prevencionista, tá? O prevencionista, ele entra como ocorrências indesejáveis, tá? Que interrompe o trabalho, tá? Então, ou seja, você não desejou, aconteceu sem querer, tá? Qualquer coisa que aconteceu, tá? Que te lesionou, que você aconteceu dentro da sua empresa, então ambos perdem, né? Tanto o funcionário quanto a empresa, quando acontece alguma coisa, algum acidente, tá? Que impeça ele de continuar, tá? Então a gente coloca ali o conceito legal. Então é quando a empresa, tá? Serviço da empresa, você provoca lesão corporal, perturbação, resultado na morte, perda de redução, tá? E aí você tá amparado na lei, tá? É um conceito legal que aí a gente coloca como acidente de trabalho, de trajeto e doença de trabalho.
Aí a gente tem também ali as doenças profissionais, que foi que a gente já estudou, tá? Que a gente falou muito sobre as doenças ocupacionais, né? Que é a mesma coisa que profissional, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo que eu já tinha até vindo a trazer para vocês, que ele trabalha lá na empresa, né? De cerâmica, então o pó, né? Da sílica, ele vem tá causando a silicose, tá? Que é uma doença pulmonar que acontece, tá? Então, isso é uma doença ocupacional ou doença do trabalho, tá? Então, ou seja, a gente tem vários tipos de doença, tá? E a gente precisa que quando aconteça, né, que realmente você tem que provar, tá? Para ser uma doença do trabalho, você prova que foi do seu trabalho, no exercício do seu trabalho que você, né, sofreu essa doença, né, adquiriu essa doença. Então, o exemplo aqui é a tuberculose, tá? Colocou como doença do trabalho. Então, por quê? Porque ele trabalhava lá na câmara frigorífica, na câmara fria. A gente falou também sobre CAT, tá? Conversei muito, dei uma aula sobre CAT e CIPA para vocês, tá? Então, esse slide, ele traz tudo já o que a gente já estudou, meio que um resumão, tá? E mudando alguns tópicos que ficou para trás. Então, assim que acontece o acidente de trabalho, nós temos, né, que acionar o CAT, preencher o CAT, tá? E no caso de morte, a gente tem que estar comunicando a autoridade policial, tá? Isso já que venha, né, que faça a declaração, né, tudo, e aí não é mais simplesmente só uma comunicação para o Ministério do Trabalho, tá? Entra também a Previdência Social, tá bom? Que tem que ser comunicado eles também. E as causas de acidente de trabalho, então, a gente tem, né, as causas, então, primária, tá? Então, a gente tem aqui, ó, ato inseguro e condições inseguras, tá? Então, isso daqui eu gosto de cobrar na prova também. Então, ato inseguro é quando a pessoa faz alguma coisa errada. Ela está fazendo um ato inseguro para ela mesma, tá? Então, ou seja, você não respeita a ordem, você não respeita a lei da empresa, você não trabalha com EPI, tá? Você não considera, né, os fatores de risco como importantes, leva na brincadeira. Então, assim, alguns exemplos de atos inseguros, a gente tem aqui agir sem permissão, brincar no local de trabalho, que às vezes pode estar acontecendo algum acidente, inutilizar o EPI, né? Então, usar ele de forma errada ou não utilizar. Dirigir perigosamente, né? Às vezes você vai lá, é motorista de alguma empresa, tá? Não usa o EPI e não cumpre as normas de segurança, tá? Então, eu tenho atos inseguros, esse é um exemplo, tá? Eu já tinha trazido essa figurinha para vocês semana passada. Então, ele não usa óculos, ele não usa máscara, ele não usa luva, né? Não usa nada. Então, ele tá fazendo um ato inseguro, tá? Então, igual aqui, né? O carinha não usa capacete, aí vai lá, cai o tijolo na cabeça, isso é um ato inseguro, tá? Ele lá, carregando peso, não tá usando o cinto, né, de estabilidade de lombar. Então, também. Aqui, esse daqui, eles estão fazendo uma concretagem aqui, né? Trouxe um pouco de construção civil, tá? Então, eles estão fazendo uma concretagem. O cara lá, ó, sem capacete, sem bota, sem nada, né? Em cima lá do pilar, da coluna lá, né? Da viga, totalmente sem EPI, tá bom? E eles também estão tudo sem cinto, sem nada, né? E eles estão em cima de uma casa, tá? Aí eu tenho aqui também, olha só essa situação. Então, eu tenho o cara que pegou carona ali em cima do tratorzinho, o outro que tá dois, né, com carona, pegando carona, o motorista erguendo eles, o cara lá de cima, número 1, né, tá sem capacete, sem nada, eles, né, o 2, né, aberta ali a gaiola ali, sem proteção, sem nada, tá? O 3, a carona, 4, a carona, o 5, cara, né, fazendo um ato inseguro com os colegas, tá?
O 6 ali, o equipamento, né, segurando o carrinho, que é totalmente errado, isso é só para carga. E o 7 ali, o cara olhando, né, sem proteção, sem nada também, tá? Isso tudo é exemplo de ato inseguro. A gente tem ali o cara lavando o vidro, meu Deus, que situação. Colocando um banquinho, né, para ele poder subir, poder alcançar. Na construção ali, ó, de novo, ele servindo de, meu Deus, se esse negócio chega a cair, servindo de sombra, né? Então eles ergueram os dois negócios do caminhão para servir de sombra, tá? Isso tudo é ato inseguro, tá? De novo ali lavando janela sem proteção, sem nada, né? Ó, segurando, elevando o carrinho, o pessoal de cima lá, ó, sem capacete, sem nada, em cima do muro. Aí a gente tem aqui do lado esquerdo, ó, ele pegou caixas de garrafa, colocou um pau, uma madeira, né? E tá servindo de apoio de andaime, tá? Para poder colocar aí janelinhas ali. O outro cara do meio segurando o colega pelas pernas. Professor, Oi. a maioria desses trabalhos são autônomos, né? Olha, Então, do assim, meio é empresa, né? eles não conhecem o EPI, por isso que tem muito acidente de trabalho, os autônomos. Olha, Seria assim, como montar, talvez, futuramente, para eles saberem que tem que ter essas normas, esses tipos de segurança, né? olha, Israel, eles até sabem, porque quando eles estão dentro da profissão deles, eles sabem quais são os EPIs que eles têm que utilizar. Só que às vezes, por eles serem autônomos, eles não usam, entendeu? Eles não levam a sério que realmente pode acontecer algum acidente, tá? Então, assim, é falta de conscientização da parte deles, tá? Porque quando, lógico, tem uns que aprenderam, né, na raça, né, não fizeram curso, essas coisas, mas quem faz curso, todo curso trabalha com EPI, né? E esses autônomos que foram aprendendo na raça, sem curso, sem nada, eles sabem, né, os EPIs, né, que tem, principalmente trabalhando em obra, tá? Então é falta de, né, excesso de ignorância mesmo, achar que não vai acontecer nada com eles. A gente tem ali também do lado esquerdo o cara, né, fazendo malabarismo para pintar lá o canto da parede com andaime, trepado. Aí do lado direito aqui, ó, de novo. Então, assim, são atos muito inseguros realmente, porque você não precisa de EPI para fazer isso agora, né? Você tinha que ter pego uma escada, você tinha que ter pego alguma coisa, e não ter colocado três negócios de plástico aí para poder estar subindo e ter altura, entendeu? Isso é muita irresponsabilidade deles, tá? Agora, quando eu falo de condições inseguras, é o ambiente que não traz segurança para o trabalhador, tá bom? Então aí a gente já muda, tá? Já não é mais o trabalhador que faz coisa errada, tá? Então, aqui, pessoal, condições inseguras, né? Essa foto aqui eu tinha mostrado também para vocês, acho que semana passada eu mostrei ela, né? Então, a gente tem ali. Eu mostrei para vocês essa foto semana passada? Alguém lembra? Mostrou sim, Sônia, mostrou. Mostrei, né? Mostrou. Falando tudo, né? Ok, falou. Então tá, então beleza. Então eu vou passar. Então isso é uma condição insegura, né? O ambiente ele está trazendo risco para o funcionário. Ele está trazendo e o ambiente está provocando acidente. Isso é total responsabilidade do dono da empresa, tá? Isso é característico de acidente de trabalho, tá?
Então, vamos supor aqui, ó, isso daqui é uma coisa muito bonita. Ó, ele trabalha, né, na parte de metalúrgica ali, né? Então, ele tá com protetor auricular, ele tá com capacete, ele tá com óculos, ele tá com a luva, tá com um colete, tá? Então, ou seja, isso é um ambiente seguro para ele e um ato seguro que ele tá fazendo, tá? Então, eu tenho ali, ó, ele reclamando por excesso de barulho, tá? Mas também tá sem o abafador, tá bom? Então, ou seja, tem que estar utilizando, porque se a empresa tem a disponibilidade do EPI, o funcionário tem que usar, tá? Aqui a gente tem uma condição insegura, uma condição... Aqui eu tenho um ambiente inseguro. Olha a claridade, a falta, né, de claridade do ambiente onde eles estão trabalhando. Se eles vierem a ter um problema de visão, né, ou se acidentar, porque, né, no caso do lado esquerdo, que eu tô vendo que ele trabalha ali com furadeira, com madeira, essas coisas, é horrível a condição ali de trabalho dele, tá bom? Então, ele pode estar se acidentando por causa da má iluminação. Do lado direito também, né? Eles não vão se acidentar ali porque não tem, né? São radialistas, locutores, alguma coisa assim. Mas como eles leem, fazem leitura e a luz é muito precária, eles podem ter um problema de visão, tá? Isso também pode ser recorrente do trabalho, tá? Então, isso é uma condição insegura. Outra coisa aqui, ó, eles aqui molhado, andando no molhado, não tem placa de sinalização, nada, né? Só fizeram ali colocaram uma madeira no chão ali, fizeram de passarela. Do lado direito, olha esses ferros da construção civil, ele tá todo com EPI, ele tá com cinto, olha só, ele tá com cinto ali de proteção, né? Se caso ele cair, ele, né, fica seguro, tá com bota, tá com capacete, tá tudo bonitinho. Mas olha esses espetos de ferro, né? Então, se ele tropeça alguma coisa, então o ambiente tá gerando risco para ele. Então, tinha que estar sinalizado ali com umas bolinhas vermelhas ou alguma coisa ali, né, que possa sinalizar essas ponteiras aí desses ferros, tá? Então, a gente tem ali também, né, o fator pessoal. Então, além do ato inseguro, da condição insegura, a gente tem o fator pessoal, tá? Que também é gerador de riscos, né? De acidentes. Então, ou seja, aquilo que a gente falou do estresse, a raiva, né? Jornada de trabalho muito intensa, né? Então, roda dia, roda noite, sai de um trabalho, vai para o outro, não descansa, tá? E a gente também, às vezes, tristeza, traz mais a parte do sentimento, tá? Isso tudo pode estar levando um descuido, uma falta de atenção e gerar também um acidente, tá bom? Então, são esses 3 tópicos aí principais, eu gosto de pedir isso na prova também, tá? Atos inseguro, ambiente inseguro, tá? E os fatores pessoais. A gente tem ali, a estatística, então, traz que a maior causa que tem de acidentes são por atos inseguros, 86%. Então, ou seja, as pessoas sofrem acidente por culpa delas mesmo, tá? Atos dela. Condições inseguras é só 12%, né? Então, o ambiente traz, né? Não traz tanto malefício. Elementos da natureza, essas coisas, né? Catástrofe, né? Igual, vamos supor, na rompimento da barragem, né? Aquilo ali foi, né? Passou esses 2%. Mas acontece em torno de 2% só, tá? Quando elementos da natureza geram risco ou acidente para o trabalhador. Aí a gente tem aqui o que é a segurança do trabalho, né? Então a gente fala de acidente, fala de prevenção, né? Então, mas o que é a segurança do trabalho? São essas medidas que a gente faz mesmo, né? São ações que a gente
faz para evitar esses acidentes, né? Então, a gente está preservando a integridade física do trabalhador e os bens materiais da empresa, tá? Então, a gente tem que estar trabalhando com a segurança do trabalho, sim, tá? E o que ela implica? Valorizar o ser humano e a vida, por isso que a gente quer, né? Ter a segurança dentro do trabalho e valorizar o trabalho também da pessoa, tá? Então, a gente tem lá medidas preventivas. Quais são essas medidas preventivas? A gente trabalhou com a educação continuada. Eu já dei para vocês sobre educação continuada, as etapas da educação continuada, tá? E ela é um pouquinho parecida. Então, essas medidas preventivas, eu tenho que fazer a investigação do ambiente, né? Então, eu tenho que ir lá coletar todos os fatos, ver o que aconteceu e tenho que descrever. Se teve acidente lá, eu tenho que ir lá conhecer, investigar para ver o que aconteceu. Aí eu vou o quê? Ver as causas, identificar as causas que aconteceu do acidente. Aí eu vou fazer as medidas preventivas para o ambiente, tá? Para que evite, né, acidentes de novo, tá? Então eu tenho ali, quando eu faço inspeção de segurança, né, eu estou fazendo controle, certo? Então eu faço as vistorias na área, né, eu vou tentar minimizar algum risco, corrigir alguma situação, né, tudo aquilo que comprometa a segurança do trabalhador, tá? Então a inspeção, ela tem que ser planejada, né, e primeiro você tem que definir o que você vai ver, o que você vai inspecionar, tá? Não vai chegar lá e não saber o que fazer. Então, quais são os tipos de inspeção que eu tenho, tá? Então, eu tenho aqui... Peraí, que travou aqui meu negócio. Ixi, travou meu slide aqui. Peraí. Ixi, travou meu slide. Peraí, pessoal. Acho que até meu slide ficou cansado aqui já. E aí, pessoal, como que tá a aula? Tá cansativa? Tá interessante? Tá interessante. Deixa eu só perguntar uma outra coisa. Destrava. Pode perguntar. Paulo, pode Sim, você falou do fator pessoal, atos inseguro, atos... Não, peraí. Atos inseguro, fator pessoal. A nossa profissão, ela entra aí nessa questão do fator pessoal, né? Que, assim, essa questão de a demanda de muitos plantões, e aí, no caso, o profissional, ele se desgasta e ele entra nesse fator pessoal, né, professor? É isso, mais ou menos, ou não? É assim? Pode. Isso, pode. A gente entra, assim, também muito, né? Nessas jornadas longas de trabalho. Às vezes faz 12 horas num trabalho, aí vai lá e faz mais 12 horas em outro, né? Então, assim, você tá cansado, tá indisposto, né? A nossa profissão entra muito isso daí, sim, tá? E, assim, uma condição insegura também que pode estar acontecendo com a gente em relação tipo assim, se perfurar, entendeu? Material tá exposto, a gente, né? Isso daí também é condição insegura. Às vezes o pérfuro cortante lá, o descarpar tá muito cheio, aí você tá cansado, aí acaba furando o dedo na hora de colocar lá, então isso daí também entra pra gente, tá? E também acho assim que a questão da resposta da saúde mental, né, que fica esse estresse que você falou, gera de uma forma, isso acaba refletindo no cliente, né? Não acontece muito, por exemplo, a gente reclama, principalmente o SUS, né? Assim, que o pessoal desce mais além em cima disso, né? Do atendimento, da questão das pessoas estarem mal-humoradas, ou, enfim, isso aí é na questão mesmo, né, do estresse, desse fator de risco pessoal, né? É isso? Isso, isso mesmo. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho aqui, deixa eu até ver aqui se eu acho, eu tinha muita foto
Deixa eu só ver se eu acho aqui, peraí. Só parei um pouquinho ali, que eu acho que eu tenho uma foto, assim, um slide bem legal, que mostra muito isso daí. Os exemplos. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Riscos ambientais. Deixa eu ver se é nesse daqui que eu tenho. Que eu andei dando uma modificada no slide. Aí, deixa eu ver se é esse que tem as fotos, eu vou mostrar para vocês, para encaixar um pouco no nosso, tá? Ah, que pena, não é nesse que eu tenho. Deixa eu ver se é no outro. Não, pessoal, não sei onde que é que eu enfiei. Professora, nesse caso, por exemplo, quando você falou assim na questão do CAT, né, acidente que se aciona, só acidente, no caso da morte, essas é muito demorado, por exemplo, questão de indenização, esse processo se arrasta por muito tempo, isso depende muito das provas, do tempo do funcionário que estava ali trabalhando. Como que funciona isso? Ó, vou dar um exemplo. Teve um colega, irmão de uma amiga minha. Ele fazia instalação de internet, sabe? TV a cabo, essas coisas, e ele subiu no telhado. E aí ele não estava usando o EPI, né? Que é o cinto, aquelas coisas, capacete, ele não estava usando nada disso. E aí caiu da casa e morreu na hora. Nossa. E aí, assim, tipo assim, a empresa entrou, a família entrou com indenização, tudo mesmo, ele não utilizando EPI, tá? E eles ganharam o processo, só que demorou quase um ano. Ah, não é tanto. Você achava que, tipo assim, esse processo, 5 anos, 7 anos, uma década, assim, sei lá. Não, Mas eu achei que foi rápido. é meio rápido. Assim, eu acho que ainda demorou porque eles entraram, porque o menino não estava usando EPI, entendeu? Então, assim, ele só morreu por falta de EPI, vamos supor mais ou menos assim. Aí ficou aquela empresa negócio da empresa, bate, rebate, entendeu? Eu sei. Então, Recorre, recorre, tá. isso. Aí demorou quase um ano, mas ele recebeu 300 mil de indenização, a família, né? Recebeu 300 Sim. mil de indenização. Aí a justificativa, tipo assim, no caso, ele tinha filhos, tinha mulher, tinha, isso não tem importância, não indefere se você é independente. Só a família entra, mãe, pai. Eu não sei como que funciona esse negócio de justiça, sabe? Hum, Mas eu só sei que acabou ganhando, né? Não tinha nem como, ele morreu fazendo o trabalho, né? Independente se ele tinha EPI ou não, uhum. mas ele estava a trabalho, entendeu? Hum. Então Outra, acabou ganhando. que ótimo. Outra coisa que eu uma vez eu estava nesses atacadistas, né? Eu vi você com aquela imagem da situação lá do 1, 2, 3, lá daqueles carrinhos, Aham. e eles caiu umas caixas numa senhora, próximo de mim, assim, eu tinha virado, e não tinha nada ainda bem que não era, assim, era coisa leve, né? Isso caiu na senhora que estava fazendo compra junto ali, então, aquele movimento, não tinha nada em volta que... Aí é uma situação que é a questão da educação continuada que você falou, né? Quer dizer, esse funcionário, ele não, assim, a pressa, ou enfim, não sei, ele teve ali um ambiente, né? E pessoas que estão ali, consumidores,
que, graças a Deus, quer dizer, não, a mulher só assustou, o pessoal assustou. E aí não veio ninguém, tipo assim, só o cara só desceu, pediu, ainda falou, você não viu, não sei o quê. Aí meio que criou um clima, assim, as pessoas se revoltaram, mas caracteriza que é despreparo da empresa, né? É uma situação como essa, porque não tinha nada que sinalizava, eles com aquele tratorzinho ali erguendo, pegando, sei lá. Quando eu vi as caixas, a mulher gritando e tal, enfim. Então isso aí está dentro dessa situação também, né? Da questão da educação da empresa. Pode ser punida por isso, né? Pode, porque assim, não é, é isso que eu falo para vocês, não é o funcionário que vai responder, é a empresa que vai responder, entendeu? Vamos supor, se acontecer alguma coisa em relação a eu com algum aluno, não sou eu, Gislaine, que vou sofrer penalidade ou processo, vai ser a Uniderp, entendeu? Ok. Porque eu trabalho pela Uniderp, eu sou professora da Uniderp. Então, ou seja, é a Uniderp que está responsável para assumir o caso, entendeu? Então, não fica uma coisa particular minha, tá? Porque eu Entendi. estou a trabalho, então é pelo Aí, trabalho. ali no caso, por exemplo, na situação que eu relatei, se cortasse a cabeça da mulher ou fraturasse, ela teria que, o funcionário poderia até, de repente, perder o trabalho, sei lá, o emprego, né? Por Mas justa causa. aí a responsabilidade é da empresa, né? Por ter essa Isso. negligência de não ter. Entendi. Isso, a empresa. Porque ali o que acontece? Aí faltou o treinamento, a educação continuada, para quando eles fossem fazer algum trabalho, eles têm que isolar aquele corredor com fitas, para que não tenha passagem de pessoas ali, entendeu? Então, ou Uhum. seja, eles fizeram um ato inseguro que quase gerou um acidente na consumidora que estava lá no mercado. E quem ia responder era o mercado. Ah, ótimo. E ainda mais porque, tipo assim, não veio nenhum gerente, não veio ninguém, foi um descaso, né? Quer dizer, ninguém veio, assim, todo mundo ficou revoltado, achou péssimo, ninguém foi atrás também, né? Porque a mulher não machucou e ela falou que estava tudo bem, enfim. Mas é necessário que as pessoas tenham atitudes, né, prof? Não sei, cada um, se fosse comigo, talvez eu agiria diferente, enfim, mas fica o alerta, né, essa questão. Por isso que é bom a gente aprender com a professora Gislaine, né? Então, que ótimo. É a conscientização do funcionário, né? Que ele pode estar lesando outras pessoas. Maravilha. Então, quando eu for fazer uma inspeção, primeiro eu faço uma inspeção geral, né? Então, eu olho tudo que acontece. Então, vamos supor, ó, aconteceu, vamos pegar esse exemplo aí que o Paulo deu. Eu fiquei sabendo que sempre estão derrubando coisas, materiais, quando eles vão usar empilhadeira lá, sempre está caindo ou sempre acontece um acidente ou outro. Então, primeiro eu vou fazer uma inspeção geral, eu vou ver o que está acontecendo, né? Vou lá, olho tudo, vejo o que pode estar acontecendo, vou lá no setor, tá? Onde mais causa acidente. Aí eu faço uma inspeção parcial, então eu já sei qual foi o problema, né? Então eles estão utilizando mal a empilhadeira. Então, ou seja, eu vou ver o que mais eles estão se queixando. Então, vamos supor, se eles falam, a máquina está emperrada e quando sobe, sobe muito rápido, né? Então, quando sobe muito rápido, acaba caindo as caixas. Então, ou seja, né, a gente vai ver, a parcial é eu ver o que está acontecendo, qual que é o motivo que está acontecendo esse acidente ou essa doença. Né? Eu posso também dizer que os trabalhadores eles estão com muito síndrome do túnel do carpo, né? É de digitador lá, estão sentindo muita dor no punho. Então, eu vou primeiro inspeção geral, eu vou chegar no setor, vou olhar como que o pessoal está trabalhando, vou ver ergonomia, tudo. Aí, a parcial, eu vou ver qual que é o problema. Então, ou seja, vamos ver se todo mundo tem apoio de punho, né? Vamos ver se... Peraí, só um pouquinho, pessoal. Aí eu vou ver
se eles estão apoiando o punho, se eles fazem alongamento, né? Porque a gente sempre pede a cada 15, 20 minutos para poder alongar o punho, os dedos. Então, isso é inspeção parcial, tá? Aí eu tenho lá a inspeção específica, tá? Então, ou seja, eu vi que o problema tá, oh meu Deus, na falta do apoiador de punho, tá? Então, por isso que tá dando síndrome do túnel do carpo, tá? Então, ou seja, eu tenho que estar orientando eles, tá? A fazer uma educação, você monta uma educação continuada a respeito disso, com eles, de alongamento, de dar esse apoio, de utilizar o apoio, porque muitos não ficam apoiados com um punho para digitar, tá bom? Então, eu faço essa orientação. Então, eu coloco lá, primeira fase, vou observar, tá? Segunda fase, vou registrar tudo que está acontecendo lá no setor e o que eu vi que está gerando doença, tá? Do trabalho ali. A terceira fase, eu vou estar o quê? Tentar eliminar ou minimizar ou orientar ou sinalizar, tá? O que é que está acontecendo. Aí eu tenho lá a quarta fase. A quarta fase eu vou ver, então, ou seja, se está faltando apoio, então eu vou ver, né, no setor de compras, vejo com quem compra essas coisas para comprar apoiador de punho para todo mundo, tá? Então, ok, resolvi. Não, eles não utilizam o apoiador, eles tiram, deixam de lado, ou eles não fazem corretamente a posição da mão para digitar. Então, eu tenho que trabalhar com a educação continuada, tá? Então, ou seja, você vai eliminando. Então, você tem que fazer essas etapas, tá? Então, eu resolvi, tá certo? Resolvi o problema. Aí, eu vou ter que acompanhar, né? Se eu tive que comprar os apoiadores, eu tenho que ver se eles estão utilizando. Se é a educação continuada que eu tive que fazer, né? Então, eu tenho que ver realmente se eles passaram a fazer o certo, tá? Então, quando eu passar para vocês a atividade, agora no final da aula, eu quero que vocês façam isso, sigam essas etapas, tá? Eu vou passar 7 casos para vocês poderem escolher, e vocês vão dar aplicabilidade nessas etapas de inspeção, tá? Falando ali segurança do trabalho, tá? Então, a gente tem que estar eliminando tudo que é risco, tudo que tiver para trazer a segurança para o trabalhador, tá? Então, isso é o nosso papel, né? Dentro da empresa, dependendo se não tem enfermeiro do trabalho, fica responsável a CIPA, tá? Ou o pessoal da segurança do trabalho, que é técnico de segurança do trabalho, tá? Mas alguém vai estar fazendo isso daí, tá? Então, prevenção de acidentes. Então, por que a gente previne acidentes? Né? O quê? Para não ter afastamento, não ter absenteísmo, né? Não ter pessoas afastadas, pessoas em tratamento, tem que fazer reabilitação. Então, a gente tem que avaliar isso daí, né? A gente não quer que o trabalhador fique doente, nem a empresa fique desfalcada também por falta de trabalho e sobrecarrega quem fica, tá? Porque na ausência de um, sobrecarrega quem fica, tá? Sobre todos os aspectos em que possam ser analisados, os acidentes e as doenças decorrentes do trabalho apresentam fatores extremamente negativos para a empresa, para o trabalhador acidentado e para a sociedade. Então, todo mundo perde, tá bom? Então, lá, as prevenções. Então, a gente tem muitas taxas, né? As taxas são muito altas de acidente, tá? Isso gera um custo, porque algumas afastam pelo INSS. Se elas afastam pelo INSS, quem paga somos nós, tá bom? Então, a gente tem aqui as prevenções, tá? As prevenções de acidente, então. Então, assim, considerando os dados, tá? De um trabalho formal, somatório das perdas, muitas delas irreparáveis, é avaliado e determinado levando-se em consideração os danos causados à integridade física e mental do trabalhador. Então, ou seja, pessoal, quando a gente fala de acidente de trabalho, a gente também não pode pensar só na parte física, tá? Perda de membro, de movimento, algo físico. A gente tem que pensar na saúde mental também, né? Muitas pessoas estão tendo doenças mentais por causa do trabalho. A gente tem a síndrome de burnout,
né? Ela é uma doença mental do trabalho, específico do trabalho. Então, nós precisamos cuidar da mente também dos trabalhadores, né? Vocês aí que vão ser enfermeiros de uma equipe, vocês também têm que cuidar da saúde mental da equipe de vocês, tá bom? Não é só prevenir acidentes, essas coisas, né? Entra a parte mental também, tá? Então, fala ali na Previdência Social, né? Tem muitos acidentes e quanto mais pessoas afastadas, né? Mas a gente está pagando por isso também, pelo afastamento dessas pessoas, tá? Então, a gente coloca ali, ó, os trabalhadores que sobrevivem a esses infortúnios são também atingidos por danos que materializam, né? Então, ou seja, por mais que aconteça o acidente com eles, né? Então, qual que é o resultado disso? Sofrimento físico, mental, elas têm que passar por cirurgia, tomar remédio, às vezes tem que usar prótese, né? Vamos supor, teve uma perda de um membro, ou teve uma laceração, ou teve alguma coisa, né? Tem que fazer um reparo, tá? Assistência médica, tem que fazer fisioterapia, reabilitação, alguns têm que fazer atendimento com psicólogo, tá? Dependência de terceiro para acompanhamento e locomoção, às vezes até pelos cuidados íntimos, né? A pessoa lá amputou uma perna, alguma coisa no trabalho, uma mão, um braço, né? Vai depender sempre de outras pessoas. Diminuição do poder aquisitivo, porque se antes ela era geradora de uma quantidade boa, né? Financeiramente que trazia para casa, já vai ser reduzido, né? Então já vai diminuir isso daí. Desamparo à família, né? E estigmação do acidentado, desemprego, tá? E marginalização, para alguns, né? Marginalização. Depressão e traumas também, tá? O custo do acidente, então. Então, para micro e pequenas empresas, são fortemente atingidas pelas consequências dos acidentados e doenças, apesar de nem sempre os seus dirigentes perceberem esse fato, tá? Então, ou seja, quando, né, acontece o acidentado, tá? Então, ele tem todo o direito, ele é assegurado, tá? Dentro dos primeiros 14 dias. Tá? Então, vamos supor, aconteceu algum acidente, ele só se afastou 14 dias, é a empresa que vai pagar esse acidente dele, esse afastamento. Se ele trouxer outro atestado com o mesmo CID, tá? Com a mesma doença, o mesmo, aí ele afasta pelo INSS, aí a empresa não paga mais, aí é o INSS que paga para ele, tá? Se por acaso ele muda o CID e fica mais 14 dias, a empresa de novo vai pagar os 14 dias dele, tá? Então a empresa paga 14 dias com o mesmo CID, tá? Então isso gera um custo para a empresa, tá? Então, o custo do acidente. Então, a outra parcela refere ao custo indireto, custo não assegurado. Então, aí vai pela Previdência. Tá? Então, é isso daqui que eu disse para vocês. Aí fala que o estudo que eles viram em relação a custo do segurado e não segurado é 1:4. Tá? Então, a cada R$1 gasto, 4 são custos não assegurados, né? Que são as pessoas que se afastam só por 14 dias e a empresa que tem que pagar. Tá? Então, os não assegurados vai impactar na empresa, é óbvio, né? Então, assim, salário dos 15 primeiros dias após o acidente, transporte, assistência médica de urgência, a paralisação do setor da máquina e equipamento, vamos supor, se ele domina aquele equipamento, ou se é só ele que faz aquilo, que ele comanda, ou é um gerente, alguma coisa, então para tudo, tá? Comoção coletiva ou grupo de trabalho, então dependendo do que aconteceu, né, a equipe toda se manifesta, a equipe toda se solidariza, tá? Então, isso daí também tem comoção coletiva, interrupção da produção, tá? Dependendo disso de cada setor, tá? Prejuízo ao conceito da imagem da empresa, porque não é legal, né, você saber que uma pessoa se acidentou dentro da empresa. Destruição de máquina, veículos ou equipamentos, dependendo do acidente. Danificação de produtos, matéria-prima e outros insumos. Embargo ou interdição fiscal, dependendo, vai que aconteceu uma morte, né? Então, eles param aquele setor lá. Então, a gente tem que fazer a investigação das causas e correção da assinatura, da situação, pagamento de horas extras, porque aí a gente tem que chamar, né?
outra pessoa para entrar no lugar, fazer treinamento, às vezes a empresa investe tanto no funcionário, tá? E aí ele é tão capacitado que na ausência dele, né, tem que entrar outra pessoa. Vamos supor, a gente está no hospital, ou eles têm que contratar outra pessoa, ou aquele enfermeiro que é de um setor, ele acaba cobrindo 2 setores. Aí vem o estresse, né? Cobertura de licenças médicas, treinamento do substituto, aumento do prêmio de seguro, tá? Multas e encargos contratuais, porque acontece isso, perícia trabalhista, civil criminal, indenização e honorários legais, se acaso for, né, a situação, elevações de preço dos produtos e serviços, porque é isso que ele vai tentar fazer, né? Vai aumentar o custo aí agora, tá? Para poder dar uma compensada. Então, isso vai gerar para a sociedade. Então, ele fala aqui que as pessoas que se acidentam, né, na faixa etária é dos 20 aos 30 anos, justamente quando elas estão em ótimas condições físicas, tá? Socorro e medicação de urgência, intervenção cirúrgica, leitos no hospital, isso tudo, né, a sociedade pagando, tá? A maior apoio da família e da comunidade, os benefícios previdenciários, redução da população economicamente ativa, tá? Aumento da taxa de securitária, aumento dos impostos e taxas, que às vezes reflete também na gente, tá? E muitas vezes esses jovens trabalhadores que sustentam suas famílias com o trabalho desfalcam as empresas e oneram a sociedade, com certeza, tá? Todas as fases da inspeção deverão ser registradas em ata, tá? Então, ou seja, aconteceu esses acidentes, vocês fizeram as inspeções, tudo, tem que ser registrado. Uma coisa, tudo que nós formos fazer tem que registrar, tá, gente? Isso é um amparo nosso, é um respaldo pra gente. Tudo vocês fazem, tudo vocês pedem assinatura, tudo vocês guardam, né? Para isso tudo serve de respaldo para prova para vocês, tá? Então, se acontecer alguma coisa, vocês estão respaldados. Principalmente assim, um paciente muito crítico, um paciente que está quase à beira da morte. Às vezes você chamou o médico não veio. Então, tudo anota tudo, anota chamado, anota tudo que vocês fizerem para vocês se respaldarem, tá bom? Campanhas de segurança, daí eu vou deixar para depois, tá? A gente falou bastante sobre CIPA, SESMIT, isso daí eu vou deixar para a próxima aula, tá? Porque aí senão eu vou entrar em outro assunto, tá? Dessas campanhas de segurança, tá? Aí a gente fala na próxima aula. Vou passar aqui então, porque eu quero, nós temos, deixa eu ver quantas pessoas. Vou fazer chamada então agora, tá? Temos 29 pessoas. Não precisa dizer presente, tá? Só para eu poder falar o nome de todo mundo e tá registrado aqui no vídeo. Então, Ana Lua, Carol Sertão, Claudete, Evandina, Franciele, Graziele, Henrique, Israel, Isabelle, Jéssica, José, Carolina Gomes, Keuriane, Larissa, Ludmila, Maurília, Natália, Nelson, Paulo, Pietro, Rauane, Ricardo, Romário, Sabrina, Simone, Tatiana Amorim, Vanessa Figueiredo, Vanessa Araújo e Elber, tá? Então, pessoal, deixa eu perguntar, todo mundo é do mesmo grupo? É da mesma sala, sim? Do mesmo semestre? Quem tá aqui agora? Meu semestre, professora, é só eu e a Maurília. A Gisele não está conseguindo entrar porque ela está na fazenda. E a fazenda não pega onde ela mora. Tá. Vou passar aqui, colocar o trabalho, então, para vocês. Por que eu falo isso? Porque eu vou dividir vocês, são 7 grupos, tá? Que nós vamos estar fazendo o trabalho. E eu já ia dividir vocês aqui... caramba. Eu já ia dividir vocês aqui por ordem que tá aqui, sabe? Por isso que eu tô perguntando. Peraí. O que vocês acham melhor? Vocês acham vocês escolher os seus grupos
Ou eu separo aqui, tipo assim, coloco Ana Lua, Carol, Claudete, Evandina e Franciele junto. Aí Graziele, Henrique, Israel, Isabela, Jéssica junto. O que vocês acham? Cada um escolhe ou eu divido aqui na tela? Eu, pelo menos, prefiro que deixe que a gente escolha, professora. Não sei se é porque aqui na minha cidade tem as meninas que estudam comigo, aí ia ficar mais fácil. Não pode ser. Mais alguém tem essa opinião? Porque para mim tanto faz, tá, gente? Mas alguém quer opinar? Querem escolher os grupos? Fica a critério da senhora e da maioria, professora. Quem mais se manifesta aí? Professora, tudo diferente, quer dizer, aula online, escolhe, eu acho que você monta aí todo mundo na tua sequência e vamos ver o que dá, né? Se o pessoal concorda, para mim tá de boa. Eu, Paulo, né, penso assim. Tá, então temos um voto para eu escolher, outro voto para escolher sozinho e um voto neutro. Quem mais opina aí? Graziele, minha opinião também é igual da Kioriane, que eu também já tenho um grupo que eu sempre converso e dá pra gente fazer o trabalho. Tá. Linda! Uhul, arrasou! Posição da Grazi. Nós mesmos escolhemos o nosso grupo. Então tá, beleza. Então eu vou explicar aqui para vocês, aí vocês se organizam. Aí o Israel gruda na amiga dele e aí junta mais gente, tá? Então, deixa eu fazer aqui, ó. Então, eu vou postar isso daqui na pós-aula para vocês, tá bom? Para vocês não se perderem. Então, vocês vão fazer aqui, ó. Então, nós vamos dividir agora em 7 grupos, tá? Então, nós vamos fazer treinamento específico. Vocês vão aqui, ó. Na real, eu tenho que inverter o slide. Deixa eu explicar aqui primeiro para vocês saberem. Nós vamos dividir em 7 grupos. Esses 7 grupos, vocês vão colocar aqui. Quem vai trabalhar com prevenção de acidentes para enfermeiros no hospital, aí o outro, operários numa construção civil de um condomínio, uma indústria química, uma indústria automobilística, um laboratório de análises clínicas, um frigorífico e uma empresa de alimentos industrializados, tá? Então, nós vamos fazer essa divisão, cada um vai escolher um grupo, um tema, e aí vocês vão fazer o quê? Um treinamento, uma educação continuada para esse setor, tá? Vocês vão tentar pensar num problema que pode estar acontecendo nesse setor. Aí vocês vão levantar também os riscos que esse setor pode trazer, tá? E aí vocês vão fazer as medidas de segurança, né? O que vocês vão fazer de medida de segurança para esse ambiente? Né? Pode colocar o EPI específico, né? Qual que ele tem que estar usando, né? Se acontece alguma coisa no frigorífico, então ver temperatura, né? Vocês vão ver quais são os prováveis riscos. E aí também, que risco? Risco físico, químico, biológico, para cada ambiente, tá? E aí, dentro desse lugar que vocês escolheram, vocês vão fazer um mapa de risco, tá? Então, se vocês escolheram lá um hospital, pensa num setor, não precisa fazer o hospital inteiro, né? Aí vocês viram lá uma parte da automobilístico, então pensa no setor de montagem ou de pintura, né? Ou, não sei, pensa em alguma coisa ali. E aí vocês vão fazer o mapa do ambiente, tá? Vocês vão apresentar, vocês vão montar em slide para mim, igual eu faço aqui, tá? Então, ou seja, eu vou dar direito para todo mundo, né? Liberar aqui o slide para todo mundo postar. Então, vamos lá, vamos por Ana Lua. Eu vou pegar o grupo da Ana Lua vai postar aqui e a Ana Lua vai começar a explicar. Vocês podem dividir entre os integrantes, um pode falar, ou 3 pode falar, do jeito que vocês dividirem, tá bom? Eu vou tentar pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir um Word aqui para mostrar para vocês. Nós já vamos dividir agora, para a gente não ficar perdido. Vocês estão conseguindo, vocês conseguem ver as pessoas que estão online aqui do lado?
Professora, para mim não tá aparecendo os slides. Nadinha. Só para mim ou para os outros também não tá aparecendo? Você tá no celular? Tô no celular. Pra mim tá aparecendo aqui, normal. Normal? Então é o meu que tá bichado. É, Carol, às vezes a internet tá meio É lenta. porque caiu, aí eu voltei e aí não abriu o slide mais. Tá. Vamos tentar fazer por aqui, então. Eu vou tentar abrir um Word aqui, deixa eu ver. Para eu poder já digitar e vocês vão falando para mim, tá? Quem já está acostumado a fazer trabalho aí, do lado direito aí vocês conseguem ver as pessoas que estão em grupo, tá? Então vamos colocar as pessoas que sempre ficam em grupo, geralmente, e vamos já montando. Vou só colocar aqui, vou inserir uma tabela aqui, e vou colocar os grupos. Espera aí. Vão pensando já aí, enquanto eu tô fazendo aqui. Então, eu vou pegar aqui. Então, vou pegar aqui grupo 1. Quem quer ficar com o grupo 1, que é sobre acidentes com enfermeiros em hospital? Quem quer ficar aí? Prof, volta naquele outro slide pra gente ir analisando o que a gente quer. Peraí. Opa. Aí, ó. Vocês vão pensando aí. Eu já vou colocando aqui na planilha grupo 1, quem que vai fazer parte do grupo 1. Deixa eu ver, se eu tenho 30 pessoas, tenho 7, vamos fazer grupo de quanto? Peraí. Deixa eu ver, grupo de quantos? Eu tenho 31, né? 31 pessoas agora online, dividido por 7, vai dar 6 grupos de 4 e um grupo de 5. 4 e 5, mais ou menos. Vão pensando aí, tá? Eu vou pegar agora o grupo 2. Tem alguém que já quer ficar com o grupo 1? Oiê. Não, eu quero 2. 2. Então, mais alguém que é o grupo 2? Professor, eu quero ficar com o grupo número 5. Tá, peraí. Então, deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Peraí que eu vou colocar aqui e vocês vão entender o que eu tô fazendo aqui. Eu já vou mostrar para vocês. Prof, acho que eu quero o grupo 6, prevenção de acidentes em frigorífico. Tá. Vocês entenderam bem o trabalho, como que é para fazer, né? Deixa eu colocar assim. Para fazer um levantamento da questão da educação continuada que você quer, né? Os fatores de risco, escolher uma medida de segurança específica para essa indústria, no caso, para essa empresa. Os riscos, a questão riscos biológicos para definir, né? E fazer o mapa de risco, é isso? Isso, do ambiente ali que vocês escolheram. Só tô terminando de colocar aqui no Word. Peraí. Já tô só colocando aqui no Word, eu já vou jogar aqui na tela para vocês, vocês vão me falando, já vão pensando aí. Professora, Oi, tá me ouvindo? tô te ouvindo. Eu vou pro grupo 1. Oi, tá cortando.
Eu vou querer o grupo 1. Tá, peraí só um pouquinho. Grupo 6, grupo 7. Eu vou ver se eu vou colocar na tela agora, vamos ver se vocês conseguem ver a minha tela. Peraí. Vamos lá. Professora, Oi. Pietro, quero ficar no grupo do Paulo, lá, grupo 6. Tá. Então vamos lá. Professora, eu e meu grupo, grupo 5, prevenção e laboratório de análises clínicas. Tá. Vou colocar aqui agora para Eu vocês. tinha escolhido esse. Quem? Professora, Vocês estão em quanto? Vocês podem juntar, dá para vocês juntarem? Quem Professora, quer eu já ficar tinha com esse escolhido grupo? 5. Alguém aí se manifestou querendo 5. Tá. Israel, quem que é que se manifestou que quer o 5? Quem que quer o 5 que acabou de falar? Uma menina. Foi eu que falei, prof, mas eu não tinha ouvido o que ele tinha escolhido. Tá. Meu grupo já tem 5 pessoas. Ah, tá. Mas aí dá para ficar o Israel junto. Você quer ficar junto, Israel, com esse grupo? Eu já tenho meu grupo, professora. Ah, tá. Entendi. Seu grupo é de quanto, Israel? Tem 3 alunos no meu grupo. 3, tá. Ver se eu consigo mostrar para vocês. A menina se referiu ao grupo 5, prevenção de acidentes laboratórios e análises clínicas? Isso. Ó, vamos ver se aparece para vocês. Espera aí. Isso. Tá aparecendo aí para vocês isso que eu estou fazendo agora? Não, aqui para mim não tá aparecendo, não. Tá aparecendo em Word aí que Apareceu. Ah, agora apareceu. Agora apareceu. Então vamos lá. Apareceu. Eu não tô conseguindo ver quem que é que tá falando comigo agora, porque eu tô na tela, tá? Então, grupo 1. Quem quer ficar com o grupo 1, vai dizendo para mim o nome. Ana Lua, Ana Lua, quem mais? Graziele, Aziele, Jéssica, Jéssica, Tatiana. Tatiana. Nós 4. Tá, beleza. Grupo 2, quem quer ficar? Que é a Oriane. Olha, que é a Oriane, eu sei que eu vou escrever errado, tá? Mas depois eu arrumo. Tá tudo bem. Oriane. Rawane. Ai, meu Deus, olha só. Rawane, assim? É. Tá, depois eu arrumo. Tá tudo bem. Franciele. Franciele. Adriele. Adriele. Até então são essas, professoras. Aí teve uma menina que ficou de confirmar para mim se ela vai entrar no nosso. Tá, não tem problema. Tá. Tá. Quem quer o grupo 3 que quer? Alguém quer o grupo 3? Grupo 4. Alguém quer o grupo 4? Quem quer grupo 4? Ninguém quer grupo 4? Grupo 5. Vamos, pessoal? Sim. É. Israel. Só um pouquinho, Israel. Pode falar, Israel. Maurília. Vanessa é com W ou com V? W. Vanessa. Professora, a Gisele, professora, ela não conseguiu entrar. Eu posso colocá-la no grupo? Gisele. Assim, o nome dela? Isso. Tá. Gisele. Grupo 6. Quem que é grupo 6? Grupo 6 Pode falar?
Oi, prof. Pode falar, hã? Ricardo, José Renato, Nelson, Renato, Nelson, Pietro e eu, Paulo, né? Paulo, você quer 7 pessoas aí, eu não sei se alguém vai se manifestar ou se está em aula e vai 5, querer. O de vocês está certinho já, tá? Tá certo já, então? Tá. Beleza. Pro, O 5, tá? no 4, tem umas meninas aqui que elas querem ficar com 4, mas estão sem microfone, não dá para se pronunciar. Tá, É a Isabel, Isabel, Natália e Vanessa. e essa Prof, agora, né? Oi. só que acho que tá invertido nessa tela aí tá invertido os grupos 3 e o 4. Esse que as meninas da Natália e das meninas é qual que elas querem? O 4. Isabel. Mas a indústria automobilística mesmo é de químicos. Porque lá na outra tela tá invertido. Na outra tela, tá invertido? Tá o indústria automobilística tá como grupo 3. Uai, mas eu acabei de pegar lá, gente, peraí. Deixa eu ver. Que é até que a gente ia escolher a indústria automobilística. Peraí, deixa eu ver. Peraí. Não, prof, desculpa, eu que tô doida. Olhei errado. Porque eu copiei de lá e falei, ué, mas como tá errado? Uhum. Não, é eu que inverti aqui. Tá. Qual que é que você quer? Prof, até quantos no grupo? Uma coisa que eu possa fazer por você. Oi, pode falar. Prof, até quantas pessoas no grupo? Até 5. Então, nós vamos ficar com o grupo 3. Tá. Quem que é os nomes? Ludmila, Evandina, Claudete e Simone. Tá. Professora, a gente vai ficar com 7. Tá. Como que é? Carolina Gomes. Tá, Carolina? Isso, com K. Carolina Gomes. A Carol Sertão. Vai com C, né, agora, né? Paola. Raíssa. E o Elber. Tá. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tem 28 pessoas. Tá faltando gente que não encaixou aqui. Quem que é? Quem que aí não se manifestou ou tá sem? No grupo 3, pode incluir a Sabrina também. No grupo 3, Sabrina? Sim. Aqui, Ludmila e Vandina, né? É esse mesmo. Tá, Sabrina. Faltando gente ainda. Cadê? Quem mais? Quem que aí? Tá faltando porque eu não consigo ver a tela onde tá vocês agora. Eu tô mexendo aqui. Faltando Henrique. Oi? O Henrique. Henrique, tá faltando? Isso. Coloca no grupo 4, o Henrique e a Jéssica. Henrique e Jéssica? Jéssica com G. Jéssica do quê? Fernandes. Com G, professor. Com G? Tá. Então não precisa. Jéssica Fernandes, né? Fernandes. Tá. A outra Jéssica tá certo, né? Com J, né? Tá. Então, agora eu acho que tá completo. Tá faltando alguém que não tá em aula, pessoal?
Acho que tá faltando o Romário. Romário, verdade. Tem alguém que tem o contato do Romário, que pode encaixar ele aqui em algum lugar? Ele tá na aula, professor. Romário está na aula? Tá. Então, Romário, se manifeste aí. Tá falando, sabe? Hã? Na... Cadê o Romário? Eu não estou escutando o Romário. O Romário vai ficar em qual grupo? Oi? Gente, alguém pode me ajudar? Não estou escutando o Romário. Se é ele que está falando, eu não estou escutando. Alguém pode intermediar aí com o Romário? Romário vai ficar em qual? Alguém entendeu? 10 de velocidade. Mas dessa vez não começava a cair muito a velocidade, eu ia acendendo. Eu imagino que ou é o Adam do game, mas só que investindo para gente ainda, no mês. Fecha o microfone aí, quem está falando. Alguém escutou qual que é o Romário? Que o Romário vai ficar em qual? Oi, pessoal. Alguém fala comigo? Eu não entendi nada. Tinha alguém vendo no jornal, não ouvi nada. Não posso ajudar. Alguém falou do Romário aí, gente? Quem que tem o WhatsApp do Romário? Para mim também ficou tudo enrolado, não deu para entender nada, misturado o áudio dele. Então tá, então eu vou fazer assim, meninas, pessoal, meninos, eu vou postar então, tá? Essa divisão então de grupo, vou postar lá no, deixa eu ver aonde que tá, de vocês, aonde que eu vou postar, para já avisar vocês, ver se eu consigo aqui, vai ser lá na unidade 4, tá? Depois vocês procuram lá, vai ser trabalho, e aí vocês... Deixa eu voltar aqui na tela agora, peraí. Vou falar com vocês. Então, eu vou postar lá a divisão para ninguém se perder. Então, quem tá sem grupo ou que às vezes não tá aqui em sala de aula vai encaixar. Todo mundo tá me escutando? Alguém tá me escutando? Alguém falou ok que tá me escutando? Tudo certo. Ok, pronto. Tudo certo, estou ouvindo. Tá, então eu vou postar lá no portal de vocês, vai ser lá na unidade 4, né, eu acho. Depois vocês dão uma olhadinha, depois eu confirmo. É que eu não tô conseguindo acessar aqui o portal. Tá? Consegui. E aí eu vou postar lá. Se alguém, por acaso, não tiver em sala agora, tá? Que às vezes não pôde entrar hoje... Tem que olhar quantas pessoas tem nos grupos e entrar em contato com quem já está em grupo certo. Então, vocês vão montar o slide, vão seguir certinho lá as orientações. E aí, vocês vão começar a apresentação a partir de segunda-feira que vem. Nós vamos fazer a apresentação por essas ordens que a gente sorteou, que a gente dividiu aqui. Então, vai começar pelo número 1, número 2, número 3, tá? Assim que vai ser. Uma pessoa vai ficar responsável por montar o slide, tá? Então, a pessoa tem que entrar em sala de aula e vai ter que postar aqui o slide, né, na hora que a gente estiver online, tá? Então, vocês têm que estar bem organizados quanto a isso para a gente poder não se perder, tá? Então, uma pessoa fica responsável por montar esse slide, vocês conversam pelo WhatsApp, vê quem vai fazer o quê, tá? Tô abrindo aqui o portal de vocês, então eu vou postar lá na seção unidade 4, seção 2. Tá? Cadê? Não, unidade 4, seção 1, tá?
pré-aula, eu vou colocar como é para fazer o trabalho, tá? Na aula, eu vou colocar esse slide e na pós-aula eu vou colocar a divisão dos grupos, tá bom? Que a gente acabou de fazer aqui por Word, tá? Unidade 4, seção 1, vai estar todo esse material, tá bom, pessoal? Certo? Alguém tem alguma dúvida? Sim, eu tenho, prof. Assim, você quer o quê? Fez o trabalho, montou tal os slides. Essa avaliação ela vai ser assim, a gente já manda, a sua avaliação vai ser já ali na apresentação, ou você quer que monta um trabalho, te entrega, manda por e-mail, como que é que você quer isso? Como que vai funcionar, assim, a tua avaliação? Você quer o critério? Vai valer o slide, tá bom? Vai valer. Eu não vou avaliar a apresentação, tipo assim, se vocês são em 4, 5, não precisa os 4, 5 falarem. Pode ser uma pessoa do grupo falar, 2 pessoas, como vocês quiserem dividir, tá? Eu vou avaliar o conteúdo do slide, se tá tudo certinho, se colocaram tudo que eu pedi. E aí, depois que vocês apresentarem o slide, eu vou pedir para vocês enviarem no meu e-mail para eu poder salvar e poder conseguir dar nota para vocês, tá bom? Ah, entendi. E ele vai ser, assim, a avaliação dele é de 100 pontos, 300 pontos, como que é? Se vai ser essa pontuação, você não sabe? Ó, a unidade de B2, né? A B1 valeu 1.000 pontos. A B2, 1.500 pontos de atividade de sala de aula. Então, conforme as atividades que eu vou dando para vocês, eu vou pontuando depois no final. Então, eu já dei mapa de risco. Quer ver? Deixa eu até abrir aqui. Acho que é mapa de risco que eu tinha dado para vocês, para contar como B2. E deixa eu ver a outra aqui que eu tinha pontuado para vocês já de B2. Então, no total, depois dos trabalhos, ó, depois no total dos trabalhos que eu vou pontuando, tá? Ó, então vocês já fizeram o estudo de caso que foi sobre estupro, tá? Que eu passei para vocês. Então, isso vai ter uma pontuação, o mapa de risco. E agora, esse trabalho que eu estou dando para vocês de educação continuada e medidas preventivas. Esse vai ter um peso maior na pontuação, tá? Porque é um trabalho um pouco mais trabalhoso. O outro não, o outro era mais simples. E aí, depois, o total de trabalhos que eu der, eu pontuo eles individualmente, entendeu? Ah, assim, entendi. Tá? Então, assim, eu não sei dizer agora quanto que vai valer esse, mas depois o fechamento total dos trabalhos, eu coloco o peso de cada um. Ah, ok, que ele vai valer mais que 1.000 pontos no total, né? Que você falou que é 1.500 pontos, é isso? Isso, o total das atividades é 1.500. Eu posso colocar que ele vale 1.000, entendeu? Entendi. E posso colocar os outros trabalhinhos sem um, sem outro. Então, depois eu coloco o peso nos trabalhos, no total dos trabalhos feitos no semestre. Entendi. Ok, prof. Obrigado, hein? De nada. E aí, qualquer dúvida, manda um e-mail, alguma coisa, você vai deixar para a gente... Pode. Manda no e-mail @Anhanguera, tá? Só mandem em um e-mail, tá? No @Anhanguera as dúvidas de vocês que eu respondo. Ok, tá, obrigado. Tá? Pessoal, boa noite, então. Se ninguém tiver mais dúvidas, tá? Quem tiver tudo tranquilo, entendeu bem, podem já saindo da sala de aula, tá? Só fiquem as pessoas que têm dúvida mesmo, tá? Excelente semana, então, para vocês, tá? E feliz Dia das Mães, tá? Domingo aí para quem é mãe. Parabéns, prof. Tá, beijo. Obrigada. Beijo, tchau, tchau.